Olá, tudo bem? Aqui é o professor Eduardo, estamos para a nossa segunda aula de teologia bíblica, né? E hoje vamos começar a falar de teologias do Antigo Testamento, né? O que é isso? Qual o seu papel? Como entender? Mais um vídeo curtinho, mas que a gente vai conseguir aprofundar bem o conceito. Vamos lá, vem comigo. Olhando o nosso texto, então, na última aula, lembrando da última aula, nós falamos que as teologias têm a ver com as influências, aqueles conceitos que influenciam a nossa compreensão, e como a nossa experiência responde e também dá sentido a esses conceitos. Isso numa mão dupla. Professor, onde é que eu vejo isso? Eu não estou seguindo nenhuma teologia bíblica, tá? Essa é a minha compreensão da teologia. Eu já estou partindo para essa compreensão, só para ajudar a situar vocês, quem quiser pesquisar, em dois autores. Estou partindo de uma coisa chamada pensamento complexo. Estou rompendo com a tradição teológica muito monista, muito eurocentrada e propondo uma outra reflexão teológica baseada na possibilidade de que a realidade ela é dinâmica e complexa. Dois autores aí que são legais para esse primeiro momento, que entende essa diversidade, é o Edgar Morin. O livro dele é justamente sobre a complexidade, teoria da complexidade, até que esse é o termo, não, teoria da complexidade é do Luhmann, Niklas Luhmann, que aí ele vai ter teoria dos sistemas, e o Edgar Morin, ele tem um outro termo, não, acho que é teoria da complexidade, que é o dele, é alguma coisa assim. Mas são os dois. A professora tem que ler isso. Não vou pedir para você ler isso, que são dois livros que não são sobre teologia. São sobre sociologia, filosofia e método. Tá? Eles só são a base da ideia de que os fenômenos têm uma origem complexa. Agora, por que a gente vai por aí? Justamente pela história da teologia. A história da teologia surge como, né? No primeiro momento, a teologia cristã, ela vai estar enrolada ali com a tradição da patrística. Os primeiros grandes teólogos da igreja cristã, tirando os escritores bíblicos, que aí para mim Paulo é o primeiro grande teólogo do cristianismo, mas tirando os escritores bíblicos, os primeiros grandes teólogos são os pais da igreja. E aí o que aconteceu? Como os pais da igreja estavam numa realidade profundamente influenciados pela filosofia e são personagens que surgem da academia filosófica para uma defesa da fé que os cristãos necessitavam em razão dos ataques de outras religiões e também de outras filosofias da sua época, eles vão imprimir um significado diferente para a teologia. E a patrística, então, vai trazer essa leitura da teologia como uma reflexão filosófica. Algo muito forte surge aí no começo. E aí você tem vários autores ali, Orígenes, Agostinho, Tertuliano, que são alguns dos principais, que vão ter percepções teológicas. E essas percepções teológicas é que vão dar sentido à compreensão do todo, como se fosse um sistema para interpretar a fé. Tertuliano, ele tem uma percepção mais vinculada à tradição judaica, mais bíblica, digamos assim. Menos sistematizada filosoficamente, embora também seja filosófico. Mas no caso ali, Orígenes e também Filon de Alexandria, que até é um personagem judeu, você vai encontrar nesses filósofos já uma percepção muito mais sistemática, organizada, estrutural. Em Orígenes, bem complexa e organizada. E em Agostinho, total, completa e final. Então, quando você olha em Agostinho e Orígenes, já uma teologia sistemática provavelmente pronta, com a ideia de doutrina da criação, doutrina de Deus, doutrina do pecado, doutrina do homem, doutrina da salvação. Então eles trouxeram isso aí como se fosse uma explicação geral da fé. Aquilo que eu falei, a sociedade influenciando eles e eles influenciando a sociedade. Os conceitos vieram da onde? Vieram da filosofia que amparava eles na época. E eles adaptaram a sua fé a esses conceitos, construindo o que seria essa teologia sistemática, teologia dogmática. Esse prédio, esse edifício da teologia sistemática, vem até nós até a Reforma. Até a Reforma Protestante, a teologia, o pensamento sobre Deus, o pensamento sobre a fé, a compreensão da sociedade, estava então subjugada a esse ideal teológico, misturado com política e com tudo mais que vocês imaginam aí. Quem conhece um pouco de história da igreja consegue entender isso, ou você assista algum filme de história da igreja que você vai conseguir ver isso claramente. Lutero é provavelmente ali um dos primeiros teólogos da Bíblia.
dos primeiros teólogos biblistas, que vai romper então com essa tradição sistemática, dogmática, metafísica. E Lutero vem de uma onda, iniciando uma onda de pesquisadores práticos, que pensam a fé de uma perspectiva vivencial. E isso faz com que ele tenha uma interpretação diferente da fé. Mas, claro, nem mesmo Lutero consegue imprimir isso, porque logo Melanchthon ali, que é o seu sucessor, já vai trazer a Confissão de Augsburgo, já com uma versão totalmente dogmatizada e filosófica, e os próprios protestantes também vão continuar a fazer teologia no mesmo princípio que vinha a tradição católica, mudando apenas alguns referenciais teológicos. Ainda não tem a compreensão de uma teologia bíblica. Muito embora, como eu disse, Lutero ele já é um biblista e faz teologia bíblica em vários momentos. Se você pega a obra dele, ele não é um teólogo sistemático, ele é um teólogo bíblico e sempre está apresentando sua teologia de perspectiva bíblica. Pena que não é conhecida no Brasil, tá? Ainda é muito pouco conhecida no Brasil. O Lutero aí tem 80 mil páginas escritas, para você ter uma ideia. No Brasil, traduzido, nós devemos ter 8 a 10 mil no máximo. E ele tem 80 mil páginas. Então, é muita coisa a pensar e muita coisa que nós não temos. Agora, só pensando ainda sobre teologia, o que aconteceu foi após a reforma que as universidades, então, voltando-se um pouco mais para a pesquisa histórica e filológica, linguística, é que elas vão então produzir novas críticas e pensamentos sobre o texto. E que vai começar então a surgir outras teologias. Lembra que eu falei? A sociedade, a cultura, a mudança cultural influenciando a forma de ver o mundo e a subjetividade, a experiência da pessoa dando sentido. Surgindo então aí no século XVIII, XIX, principalmente século XVIII, final XVII, começo XVIII, uma teologia bíblica mais organizada, né, já com um conceito de teologia bíblica mais estruturado. E aí, como teologia dos autores específica, um dos primeiros aí que vai influenciar, os dois aí é o Wellhausen e o Gunkel, que começam a estudar a teologia das formas, teologia das tradições, e vão entender que cada livro bíblico e cada autor tem compreensões específicas da teologia. E que eles, e aí essa foi a charada principal, que quando os autores estão escrevendo a Bíblia, eles não têm um livro de teologia sistemática na cabeça. Eles estão escrevendo a partir da teologia deles e da compreensão deles. Assim, quando eu leio a Bíblia, esses livros, desses autores, pensando na teologia sistemática toda organizadinha na minha cabeça, eu enfio o sentido na Bíblia. E não estou fazendo uma exegese, estou fazendo uma exegese, estou atribuindo o sentido e não extraindo o sentido da Bíblia. Então, para que eu faça uma interpretação mais fiel à Escritura e consiga extrair o sentido, eu não posso usar toda essa teologia sistemática que eu conheço para ler a Bíblia. Eu tenho que procurar qual era a teologia que estava na cabeça do autor quando o autor escreveu. Ok? Então, um exemplo simples é quando nós lemos Gênesis. Né? Então, nós lemos Gênesis e quando Deus fala, desçamos e façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Não, ali a pessoa fala, vale na terceira pessoa, professor. É o primeiro texto da Trindade que tem na Bíblia. Aí eu falo para você, é óbvio que não. Aí o povo briga, claro que tá lá, ele falou na terceira pessoa. Por que ele falou na terceira pessoa? O nome de Deus é Elohim, né, que é uma referência a deuses, que era uma referência a 3 pessoas. Mas isso tudo é teologia baseada nessa teologia sistemática completa. Quando os autores escreveram isso, o autor de Gênesis, ele nem acreditava que existia espírito. Até os dias de Jesus, os judeus ortodoxos não creem em espírito. Né, quanto menos em Jesus, né, o Filho de Deus. Então, eles não têm essa visão. Quando eles usam o plural, eles estão pensando nos dias deles. Na compreensão que eles têm, a Bíblia, nem sempre a Bíblia tem textos monoteístas. Existem vários textos na Bíblia que são enoteístas, que é a compreensão que existe um panteão de deuses, onde para os judeus Yahvé era a divindade principal e as outras divindades abaixo. Então quando ele fala desçamos, né, e vamos fazer o homem lá, ele está pensando no panteão de deuses, aquele grupo, aquela compreensão plural da divindade, onde Yahvé era o principal, e não em Jesus e no Espírito Santo. Você fala assim, professor, mas isso é muito herege. Então, é isso que acontece. A teologia bíblica, ela não segue a teologia sistemática e dogmática.
Ela segue a pesquisa realizada quanto à produção do texto bíblico. Por isso, às vezes, ela sai fora do paradigma, como é que a gente fala? Do paradigma confessional. Então, a teologia bíblica, ela é científica, ela não é confessional. Então, quando ela vai estudar a Bíblia, ela não vai pegar a confissão, o dogma, para entender a Bíblia. Não, quando ela lê a Bíblia, ela vai pesquisar na história, na arqueologia e na filologia qual o melhor sentido para entender aquele texto. Justamente por isso, é pela teologia bíblica que eu consigo questionar a teologia sistemática, para entender se ela está certa ou errada. Então, o fundamento da teologia sistemática é a Bíblia e a teologia bíblica, e não o contrário. Porque antes da teologia sistemática já existia a Bíblia e a teologia bíblica. A questão é, a nossa teologia sistemática, ela vai resistir a esse estudo? Será que ela tem coisas que precisa mudar? Então é isso que geralmente os teólogos têm dificuldade hoje. E muito da igreja tem dificuldade. Porque a igreja parte do princípio de que a teologia sistemática é igual à Bíblia. Não, a teologia sistemática não é igual à Bíblia. A teologia sistemática é uma construção filosófica baseada em critérios, na maioria formados pela patrística, que depois foram reelaborados pelos reformadores e pelos descendentes dos reformadores até as teologias sistemáticas contemporâneas, sempre seguindo a filosofia como pressuposto principal. Já as teologias bíblicas, não, elas não seguem a filosofia como pressuposto principal. Muito embora a filosofia seja um pressuposto metodológico, elas usam o que para fundamentar sua pesquisa? O estudo bíblico, histórico e filológico. Sempre esse estudo. Que é o estudo da escritura no original, a compreensão do significado, o estudo da história e da cultura, de como a história e a cultura contribuem para o significado. Assim, quando você vai estudar um texto bíblico, para você ser mais fiel ao que está na Bíblia, você tem que seguir uma tradição mais da teologia bíblica e menos da teologia sistemática. O problema é como que a gente lida com as diferenças, quando a teologia sistemática apresenta conceitos que não são compatíveis com a teologia bíblica. Então, assim, eu dou aula há muito tempo e eu ensino para meus alunos que não dá para mim chegar na igreja hoje e derramar a teologia bíblica em cima deles. Porque a igreja é fundada na teologia sistemática e na teologia confessional. Porque a igreja é uma instituição confessional. E já a academia e o local de pesquisa, estudo, ele é científico. Então, a academia é onde você vai estudar história, onde você vai estudar filologia e vai aprofundar na compreensão do texto. E a ideia, o ideal, seria que houvesse uma troca aí harmônica, onde a igreja recebesse alguns conceitos da pesquisa científica que fortalecesse a igreja. E a ciência recebesse a prática da comunidade de fé para fortalecer a pesquisa. E um sempre contribui para o outro. Esse seria um cenário ideal. Tá? Todavia, o ideal, como vocês sabem, é sempre difícil. E surge, então, para nós esse desafio. Então, quando você vai estudar a Bíblia hoje, quais são as principais teologias que existem do Antigo Testamento? Então você tem que, quando você vai pegar, se você quer estudar para a igreja, eu já recomendo que você procure então uma teologia bíblica confessional, que diga respeito à sua confissão. Por exemplo, na Igreja Batista, tem um teólogo que chama, você tem um teólogo, o Miller J. Erickson, é um teólogo que faz isso, mas ele é um teólogo sistemático. Agora, quando você pega um teólogo chamado o Langston, né? A.B. Langston, ele é um teólogo sistemático e bíblico. Ele tem teologia do Novo e do Antigo Testamento. Só que a teologia do Novo e do Antigo Testamento do Langston, ela está relacionada à teologia sistemática confessional. Então ele não faz aquela análise crítica histórica que tem na teologia bíblica. Ele faz uma teologia dogmática aprofundada no texto bíblico. Pegou? Agora, quando você vai pegar alguns textos mais comuns, que o pessoal usa muito por aí, por exemplo, Von Rad, né? O Von Rad é uma das teologias bíblicas mais importantes da história, né? Então, Von Rad, ele já é teologia crítica, histórica, né? Quando você pega aí a teologia da aliança, né, do Eichrodt, o Eichrodt, a teologia da aliança também é uma teologia crítica, sistemática. Então, a maioria das teologias bíblicas, a maioria delas vão ser teologias fundadas na pesquisa científica, em história e filologia. É uma minoria de pesquisa sobre teologia que é confessional. Hoje em dia,
já nem se produz mais teologia bíblica confessional. Talvez se tenha alguma outra nova aí, é difícil de achar. O que eu posso te indicar é editora. Você quer teologia bíblica confessional, então você geralmente vai nas editoras da igreja, da sua igreja. Né, editoras da Igreja Batista, a editora Vida Nova, né, é uma editora, a editora Vida, que são editoras mais confessionais, que já produzem um material teológico mais confessional. Mas, como eu volto a dizer, ela sempre subjuga a pesquisa bíblica à leitura confessional. Agora, quando você quer um material de pesquisa bíblica, de profundidade bíblica, aí você vai em editoras que não estão comprometidas com religião ou estão comprometidas com alguma instituição que tem uma percepção histórico-crítica da realidade. Que é, por exemplo, a Igreja Católica, hoje é assim, então a editora Paulus, ela já tem essa percepção. Ou, por exemplo, a Luterana, né, que também vai ter essa percepção pela editora Sinodal. Tá? E aí algumas coisas que acabam acontecendo, que às vezes alguma editora acaba publicando o livro de outra, e aí acaba passando esses sentidos também. Então, assim, é ruim a teologia bíblica de forma alguma. Acho que a teologia bíblica é por onde a nossa compreensão realmente se aprofunda, e onde nós conseguimos contribuir positivamente para uma melhor interpretação da Bíblia. Tá? Agora, a ideia é assim, o que eu levo para a igreja? Aí não. Para a igreja sempre o perfil confessional. Agora, para a pesquisa, para o estudo, para a compreensão da Bíblia, para a fé, para a compreensão da nossa vida com Deus, a teologia bíblica ela dá o suporte. A teologia confessional também. A questão é que uma delas foca mais na questão tradicional, confessional, e a outra tem o foco na pesquisa e no desenvolvimento. Então, que teologia bíblica nós vamos falar aqui? Eu vou estar trabalhando sempre uma teologia bíblica e eu vou estar sempre cruzando os dois elementos, histórico crítico e filológico. E aí eu vou estar mostrando para vocês como isso aí pode interpretar. Quando surgir esses momentos difíceis, mas aqui a confissão aceita, aqui a confissão não aceita, eu vou tentar dar uma mediada aí no meio de campo para ajudar você a ter uma compreensão que possa ter uma interpretação de relevância para a sua comunidade, sem necessariamente criar algum problema, sem necessariamente desvirtuar a fé. Porque o que eu digo é assim, tem muita pesquisa na teologia bíblica de qualidade, onde você tem profundidade na compreensão, que não precisa necessariamente destruir toda a fé para isso. Tá? Você consegue fazer a pesquisa sem necessariamente isso. Agora, isso por quê? Porque a teologia bíblica ela tem uns extremos. E às vezes, nesses extremos da pesquisa, por exemplo, o Bultmann é um extremo, você tem o Albert Schweitzer, é outro extremo, mas são dois pesquisadores excepcionais. Né? Tem vários textos do Bultmann e do Albert Schweitzer que eu super recomendo que leia, porque são muito bons. Mas tem textos dele que não se encaixam na confissão. Vai fazer o quê? Entendeu? Vou jogar toda a pesquisa e todo o trabalho da pessoa porque aquele texto não encaixa na minha confissão. O que eu recomendo é que você mantenha a mente aberta, né, em aprender o texto, e aquela dica que o pastor dá para todo mundo, né, é comer peixe e tirar a espinha, né, no primeiro momento, é claro, quem começou a comer peixe agora, toda a espinha machuca a boca, então quase não come peixe, você só come tudo a espinha. Depois que o tempo vai passando e você vai pegando jeito, chega uma hora que você já assa a espinha e come com espinha e tudo, porque aquela espinha não te machuca mais, tá? Então essa experiência com o texto é algo que a gente vai ganhando e vai trazendo para a gente compreensão. Então, nesse primeiro momento, o que foi importante entender aqui hoje, né? Que a teologia ela tem essa história mais cristã e que depois essa história se mescla com a ciência e vão surgir duas grandes linhas e que hoje a pesquisa em teologia bíblica está entre os grupos confessionais e os grupos de científicos. E a grande maioria das pesquisas está no grupo científico. Os grupos confessionais, cada dia se produz menos material teológico. Então, e dentro disso eu propus que uma proposta ideal seria a gente conseguir dosar isso para que a igreja pudesse ter, sim, as contribuições da pesquisa científica e a pesquisa científica pudesse ter, sim, a compreensão daquilo que é importante na vivência da comunidade de fé. Tá? Então, essa inter-relação ela é importante. Daí, então, falamos também um pouquinho de algumas teologias, onde isso acontece, que é o caso das teologias histórico-críticas, e algum cuidado que a gente tem que ter com elas. E aí, na próxima aula, a gente vai fazer o quê? Na próxima aula, eu vou passar a teologia, mas eu vou passar a teologia mais minha. Tá? E aí eu vou dar algumas sinalizações de outras teologias. O que eu vou fazer? Eu vou apresentar para vocês quais são os principais conceitos teológicos do Antigo Testamento. Isso é fundamental para interpretar a Bíblia.
Tá? É fundamental. E aí eu vou dar os principais conceitos teológicos. Nesse ponto dos principais conceitos teológicos, eu vou ficar mais confessional, e aí eu vou mostrar onde você pode ser confessional e onde é mais histórico-crítico. Eu vou tentar dar aí o fiel da balança para que você decida como você quer pesquisar. Tem alguns outros pesquisadores mais antigos da teologia bíblica que ainda trabalham essa ideia de conceitos. Essa percepção de ler o Antigo Testamento a partir de conceitos, ela é boa em vários momentos e pode ser usada assim para o estudo da Bíblia, para aquilo que você vai aprofundar sem ferir a tua comunidade. E ao mesmo tempo eu vou passar onde a pesquisa pode ir, né, dentro de uma percepção mais histórico-crítica, tanto que possa auxiliar aí na tua interpretação bíblica e também aquela que vai além da confissão, onde você vai precisar pôr o pé no freio e entender, ó, daqui para frente pode fazer mal para mim e para minha comunidade. Eu tenho que tomar cuidado quando administrar isso. Beleza, gente? Fico por aqui, encontro vocês na terceira aula. Até mais.